amigos, mais uma vez juntos, dando continuidade ao estudo do livro Respostas da Vida, autoria do nosso André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Hoje conversaremos sobre a lição de número 26, chamada Doações Mínimas. Ao falarmos em doações mínimas, vem a ideia da figura exemplar da viúva, desamparada em sua estrutura social e econômica, que deposita uma pequena moeda do quase nada que tinha a benefício dos outros. Tal imagem, como todas as imagens utilizadas por Jesus, que falava pouco para dizer muito, bem diferente da gente, não é? Induz-nos a inúmeros pensares. A mim, ressalta o objetivo do mestre de mostrar que, diante do mínimo que todos nós temos, carregamos a possibilidade e a responsabilidade de doar algo que detemos a benefício daqueles que nos rodeiam, os chamados próximos. Ou seja, o que queria dizer Jesus? De que ninguém entre nós é tão desprovido que não tenha algo ou muito para doar, e também de que o bem é sempre possível. Jesus, sabedor das limitações de compreensão e entendimento dos homens daquela época, usava imagens concretas. Contudo, hoje, passado 2000 anos da estada do Cristo reencarnado entre nós, diante dessa mesma imagem, ainda guardamos a ideia exclusiva das doações materiais. Porém, hoje, já podemos receber as bênçãos do Consolador prometido por Jesus, que é a revelação espírita, ou seja, a doutrina dos espíritos. E através dela, André Luiz nos manda essa mensagem, e ele, tal qual Jesus nessa mensagem, fala sobre o valor do prato de comida, da peça de vestuário, da porção de remédio, que são as necessidades materiais do corpo. E nesse mesmo contexto das doações materiais, nós lembramos Cáritas, numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, contando Cáritas que, ao peregrinar em espírito, auxiliando e consolando mães famintas, idosos necessitados, esses até pareciam ouvi-lo e senti-lo. Contudo, prossegue Cáritas, diante dos seus corpos famintos, doentes e torturados, as suas palavras, sentimentos e energias não lhe saciavam os estômagos. Lembra Cáritas de que acudir às necessidades do corpo com alimentos, vestuário, medicamentos ou teto, socorre urgente, diminui a dor, previne as doenças, mas muito mais que isso, pacifica o espírito permitindo a intervenção divina, impede os desequilíbrios da alma. E o mesmo Cáritas, nessa mesma lição, fala também que há outras maneiras de caridade além das doações materiais. São aquelas mais difíceis, mais complicadas, que unem o benfeitor ao beneficiado e que se disfarçam de tantas maneiras que não precisamos esperar pela penúria alheia. Elas podem ser praticadas entre colegas, amigos e familiares, sendo indulgentes, diz ele, desculpando e perdoando, cuidando de não ferir com as nossas atitudes e palavras, e não julgando com severidade as ocorrências alheias. E essas situações, elas estão presentes na conversa construtiva, ao ouvir pessoa difícil dedicando-lhe tempo, na mensagem ligeira que enviamos a alguém, na visita rápida e até no silêncio frente aos desequilíbrios alheios. Mas
André Luiz, nessa lição que estudamos, ressalta: não menospreze o valor das mini doações e afirma: sua ação supostamente insignificante pode ser ingrediente em valiosa peça de salvação para si e para os outros. Olhem só, André Luiz faz uma afirmativa muito interessante. Diz assim, que a nossa ação benéfica pode ser ingrediente para a salvação de nós mesmos. Aí, a revelação espírita, a doutrina espírita, dando continuidade à revelação do Cristo, traz ao raciocínio lógico a chamada lei de reação, ação e reação. Dentre elas, as afirmativas das leis do Cristo, sim, nós encontramos cabíveis nesse contexto de que um ato de amor cobre uma multidão de males. Mas enquanto não sabemos amar, a doutrina espírita nos diz: um ato benéfico cobre uma multidão de pecados. É claro, o Cristo e a doutrina espírita, de que o ato benéfico que realizamos, ele sempre será a nosso próprio favor. E André, em outro texto, afirma de que um ato benéfico também é carta de alforria a nosso benefício em qualquer tempo e lugar. E esses benefícios, nós não pensamos que vão ocorrer em outra vida ou depois da nossa passagem de volta para o plano espiritual. Essa ação, explica a lei de ação e reação, é imediata. Porque para realizarmos um ato benéfico, nós precisamos ser esforçados. O bem, segundo a doutrina espírita nos alerta, ele é intencional. E esse bem intencional, esse esforço que realizamos, eleva nosso padrão vibratório. E de imediato ocorre uma diminuição do peso específico do nosso perispírito, consequentemente, uma energização de todo o nosso corpo físico e perispiritual, uma sensação de bem-estar, uma elevação dos micro-hormônios do sistema nervoso, chamados neurotransmissores, e uma sensação até de felicidade. Dispara essa energia por todo o nosso corpo físico, levando à sanificação de todas as células do nosso corpo, de todos os tecidos e órgãos. Ou seja, o bem age em direção da nossa própria saúde física e espiritual. E além do mais, diz-nos André, de que há vinculação do indivíduo que realiza o bem à rede de benfeitores espirituais. Mas, como tudo, existe um mas. Emmanuel, no livro chamado Livro da Esperança, escreve uma lição chamada Meio Bem, onde ele diz: sim, de fato, é da lei do Cristo que colheremos o que plantamos e que o semeador tem direito à colheita. Contudo, diz ele, não podemos transformar as nossas ações em balcão de negócios com a divindade, com a espiritualidade superior e muito menos com aqueles que recebem os nossos benefícios. Emmanuel nos diz que são exemplos do meio-bem aqueles que ajudam a quem administra, mas cobram favores e privilégios, que financiam a beneficência, mas exigem a gratidão pública, que auxiliam os lares sofredores e exigem concessões até perigosas, que socorrem as aflições alheias, mas exigem atenções especiais, alimentam os necessitados, mas põem-lhes carga nos ombros, elogiam os companheiros, mas cobram a idolatria, protegem os amigos, mas convertem-os em escravos subservientes. Ou seja, diz Emmanuel, o meio-bem é a atitude de quem distribui 5 moedas com a intenção de recolher 5.000.
o mínimo bem, vale por luz divina, alerta ele, mas quando realizado sem propósitos secundários, pois na existência de propósitos secundários há o apego a si mesmo, a valorização do egoísmo e orgulho que carregamos, ou seja, aqueles que se afeiçoam ao meio bem, favorecem a movimentação e engrandecimento do mal, envenenando as suas próprias boas obras. Portanto, as boas ações e seus efeitos benéficos a quem o faz, segundo a lei, impõem a isenção de interesses. E por fim, nosso André Luiz lembra que Deus auxilia o homem pela mão do próprio homem. Portanto, Deus e nossos amigos espirituais esperam a nossa colaboração a benefício daqueles que nos cercam, seja ela em qualquer forma que for, importante naquelas chamadas doações mínimas. Mas que isso é esperado porque, com essa atitude, nós elevando nosso padrão vibratório com esse esforço, implantamos o reino de Deus dentro de nós e o reino do bem em todo o mundo. Para finalizar, nosso André termina essa lição, esse estudo, dizendo: não menospreze o valor das mini doações. O seu concurso supostamente insignificante pode ser ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação e de intercessão espiritual, mas não a benefício daquele que a recebe, em benefício de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe.